E nos destaques de hoje, Boulos é alvo de inquérito na Polícia Federal por comparar Bolsonaro a Luiz XIV. Jogadora de vôlei vai responder na justiça e pode ser suspensa por fora Bolsonaro. E hotéis de luxo podem ser instalados em áreas de Restinga e Manguezais. Você confere hoje no programa 2 Pontos. Olá, como vão todos? Está começando mais um programa 2 Pontos aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Aqui do meu lado, a cientista social e escritora Ana Cláudia Laurindo, e a gente vai conversar um pouco a respeito dos principais assuntos que circulam pelas redes sociais, mas também ajudam a pautar os jornais, como, por exemplo, Boulos é alvo de inquérito da Polícia Federal por comparar Bolsonaro a Luiz XIV. Na verdade, houve um erro histórico do Boulos, Ana Cláudia, mas os bolsonaristas parece que do entorno do presidente da República eles não conhecem nem de história, mas no início desse ano, o Bolsonaro ele declarou que ele era a Constituição, quando foi questionado a respeito de uma série de situações do país. Então ele disse que ele era a Constituição. Então fez lembrar muito a frase do rei Sol francês, Luís XIV, quando ele falava que o Estado era ele, o Estado sou eu. E aí o Guilherme Boulos foi nas redes sociais falar que o Luís XIV, ele dizia isso, ou seja, ele era o Estado e acabou decapitado na França. Na verdade, o Luís XIV não acabou decapitado, ele morreu de velhice mesmo, e quem foi decapitado na guilhotina foi o Luís XVI na Revolução Francesa. O Luís XIV veio um século, 2 séculos antes da Revolução Francesa. Mas aí, para os bolsonaristas que denunciaram o Boulos à Polícia Federal, houve uma ameaça de morte por parte do Guilherme Boulos contra o presidente da República. E aí agora, Ana Cláudia Laurindo, está-se o impasse da Polícia Federal ter de evocar a história para poder conversar com Boulos a respeito disso. Será que agora eles vão retirar da cova Luís XIV para poder conversar a respeito disso? Olá, Odilon. É um prazer continuar fazendo estas análises, às vezes cheias de humor, ao seu lado. E você, internauta, receba também os nossos cumprimentos. A sua participação ela é fundamental para que consigamos seguir fazendo estas análises em um contexto tão nebuloso. Em verdade, o direito de ameaçar pessoas de morte também parece que é do Bolsonaro. Assim como a Constituição é ele, também a sentença de morte vem dele, pois Bolsonaro vem fazendo isso desde que se tornou, lamentavelmente, uma figura pública no Brasil. Nós sempre fazemos questão de ressaltar que Bolsonaro, ele era do baixo clero carioca e o Brasil vivia uma época de suave ignorância de sua existência. Bolsonaro começou a ganhar projeção na mídia a partir de aparições truculentas, inclusive trazendo sempre ameaças a pessoas, a grupos, a condutas. Inclusive foi essa uma das contribuições desavisadas que muitos militantes de movimentos acabaram dando por visibilizar o atroz Bolsonaro. No intuito de denúncia, acabaram dando, na verdade, foi munição para que Bolsonaro chegasse a ser este presidente que o mundo acusa de genocida. Por sinal, Odilon, o mundo já tem mais de 1 milhão de mortes por coronavírus e Bolsonaro é genocida por ter dado uma parcela
significativa neste montante em apenas um país. O fato de a Polícia Federal ser acionada contra bolos por uma projeção até humorada, porque Bolsonaro não merece humor, merece, na verdade, a crítica contundente, séria. E nós estamos há alguns dias aqui no Dois Pontos alertando a esquerda com essa cultura de memes, com esta mania de transformar tudo em piada. Lembra, o indivíduo, quando se arroga a Constituição, ele está ferindo a história pública, republicana de um país. Isso merece mais, muito mais que uma representação grotesca de um personagem histórico aberrante. Isso merece processo, artigos científicos, escritas em blogs, vídeos de denúncia. Isso merece seriedade, tratamento sério. Bolsonaro já foi aliviado demais por esta mania lacradora que, infelizmente, neste tempo de cultura da linguagem, de supremacia, tudo é linguagem, vem levando a esquerda numa ciranda conhecida e lamentável, porque é ineficaz para o debate político. O indivíduo olha, se refere por um segundo, sorri e passa. Meme não transforma a mentalidade, meme não interfere em debate, não acirra a discussão, a menos quando o indivíduo se torna denunciado e a Polícia Federal vai lá atrás no encalço daquilo que foi dito para gerar mais cortinas de fumaça para Bolsonaro, que ele trabalha, sim, com a perspectiva de cortinas de fumaça. E quem fez essas denúncias contra Boulos sabe muito bem que Boulos não vai para a guilhotina por causa disso, porque o Código Penal brasileiro, ele não prevê esse tipo de situação. Mesmo eles alegando uma pseudo-ameaça ao presidente, se existe uma investigação séria, se existe uma atuação séria, vai se tornar até risível, inclusive por causa desse erro de Boulos que Odilon acabou de ressaltar. Aí vai apelar para uma intencionalidade, lá nos obscuros da intencionalidade de Boulos, lá na subjetividade. Não rola, gente, não rola. Na verdade, é a esquerda que tem que aprender a lidar com Bolsonaro e com bolsonaristas. E olha, essa questão envolvendo esse inquérito da Polícia Federal, a Polícia Federal, desde que é provocada pelo Ministério da Justiça, ela é obrigada a levar adiante esse inquérito, por mais constrangedor que seja para alguns delegados. Nós sabemos que nem toda a Polícia Federal faz parte da banda podre a qual se transformou a era Jair Bolsonaro, nem compactua com isso, mas mesmo qualquer delegado hoje teria de ser obrigado a levar adiante, Ana Cláudia, por ser provocado pelo Ministério da Justiça, a poder continuar, no caso, a fazer essa investigação. Além de Guilherme Boulos, devemos lembrar também que outros jornalistas respondem por inquéritos na Polícia Federal por supostas ameaças ao presidente da República, e como bem Ana Cláudia, exatamente. Inclusive aqui a Ana Cláudia Laurindo, ela vem lembrando que o monopólio, até o monopólio da violência, o Bolsonaro quer possuir, mostrando que somente ele é que tem a capacidade de ameaçar, de colocar sob uma situação humilhante, etc, etc, as pessoas no nosso país. Vamos esperar o que é que vai acontecer nas próximas semanas. O inquérito na Polícia Federal já foi aberto há alguns meses, somente recentemente na imprensa é que o assunto veio à tona. Vamos esperar, talvez até, Ana Cláudia, isso daí possa ser um elemento diferenciado na disputa pela Prefeitura
de São Paulo, já que Guilherme Boulos é candidato a prefeito da cidade mais rica do país, e de repente esse tipo de elemento pode ser posto dependendo da habilidade política que o Guilherme Boulos possui. Ele possui muita habilidade, ele pode utilizar isso favoravelmente a ele. Lá em São Paulo, o candidato que lidera as pesquisas à prefeitura é Celso Russomano, onde, aliás, que o Bolsonaro já vem se aproximando para poder tentar capitalizar em cima disso. E jogadora de vôlei pode ser suspensa por ter gritado fora Bolsonaro. Esse caso vem movimentando na Cláudia bastante as redes sociais, porque se refere a Carol Solberg. A Carol Solberg, jogadora de vôlei, na competição em que ela recebia a medalha de bronze, ela fez o gesto que movimentou bastante as redes sociais pró e contra a atitude dela. Ela foi denunciada, Ana Cláudia, ao STJD, exatamente por um subprocurador-geral, Wagner Vieira Dantas, que é assumidamente antibolsonarista, defensor inclusive da desobediência civil, e ele disse que uma série de regras, ele foi, segundo ele, foi obrigado a seguir os ossos do ofício, e ele diz, ao justificar a posição que ele adotou de denunciá-la ao STJD, que ao assentir participar desse campeonato, ela assinou um regulamento que é claro e explícito, que fala que o atleta se compromete a não divulgar a sua opinião pessoal, que foi o que ela fez, critica o que ela fez, ou falas que possam denegrir a CBV, os patrocinadores. Isso já é subjetivo. Pode ser que ela tenha feito, pode ser que não tenha feito. É interessante, Odilon, perceber a sutileza do tipo de desobediência civil que o subprocurador defende. Afinal de contas, o que é para ele desobedecer civilmente? Se considera os ossos do ofício ter que fazer a denúncia e, ao mesmo tempo, publicamente se apresenta como alguém que incentiva a desobediência civil contra o bolsonarismo, nós temos mais um contexto onde as coisas se misturam a tal ponto que fica difícil saber o que é personagem e o que é vida real. Porém, fato é que a desportista Carol Solberg, ela conseguiu trazer à tona mais um dos recursos de controle e de domínio que vem sendo utilizado, porque não é a primeira vez que acontecem reações em momentos de campeonatos, em momentos onde tem muita visibilidade, e atletas, eles de algum modo usam aquele momento para exporem a sua indignação, lembrando que é um setor que sofreu muitos cortes, muito desamparo por parte do governo Bolsonaro. Os atletas brasileiros que sempre tiveram histórias de muita luta por sobrevivência na área, eles no governo Bolsonaro não têm espaço também, até porque tudo o que representa a saúde, o que representa o aspecto mais saudável e mais atraente das relações sociais, das construções sociais, Bolsonaro tem ojeriza, ele tem verdadeiro asco. Seria muito interessante que os demais atletas brasileiros começassem a dar apoio público, verbal a Carol. Nós lembramos aqui de toda uma história de perseguição pesada sobre a Joana Maranhão por declarar não ser bolsonarista, fazer denúncias abertas contra, inclusive, a orientação sexual de desportistas famosos que Bolsonaro agride.
Enfim, nós temos o Brasil hoje com todos os seus segmentos, menos aqueles que estão na alçada do judiciário, que é interessante fazer sempre esse reforçar essa lembrança, não é? Menos o judiciário e o exército, a camada militarizada vai no rastro, mas tirando esses aí, todos os segmentos são desportistas, cientistas, professores, artistas, em todas as suas expressões. Bolsonaro, ele merece a desobediência civil em conjunto, porque olha, o que está restando de concreto ao povo brasileiro é a morte. Nós mais uma vez ressaltamos que estamos acossados por uma quantidade imensa de mortes por uma única causa, que é o coronavírus, e nós continuamos sem direitos de expressar a nossa indignação contra Bolsonaro. Lembremos que a desobediência civil no Brasil é uma coisa muito, mas muito rara, justamente porque a herança da ditadura militar, ela deixou um medo na sociedade brasileira. A sociedade civil, ela teme o derramamento de sangue por conta da ditadura militar, dos seus atos institucionais. Nós somos herdeiros desse massacre ideológico opressor. E pequenos atos, porque é pequeno, o tamanho do ato é diminuto, já vem com uma carga enorme de punição e de punição jurídica. Tudo isso com o objetivo de deixar a sociedade em silêncio, sem expressões. E também nós colocamos em xeque, inclusive, o personagem que o subprocurador, ele mostrou ter nas mídias. Na verdade, o Brasil segue um baile, mas neste baile a música de fundo, ela é tenebrosa. De um lado, morte, do outro, ditadura, e mais para frente, expectativa quase zero. E esse caso referente a Carol Solberg, ele revela a velharia, mas uma velharia absurdamente entulhada que existe nas nossas instituições, Ana Cláudia, porque o nome disso é censura, e censura clara e explícita à posição da jogadora de vôlei, lembrando que ela não é a primeira e provavelmente não será a única a se manifestar em competições esportivas as suas convicções políticas, mas talvez seja uma das poucas, ou talvez será a única que até o momento foi ou será punida por ter manifestado a sua posição contrária ao presidente da República. O Banco do Brasil, que é um dos principais patrocinadores das atividades que Carol Solberg participa como jogadora de vôlei, o Banco do Brasil ameaçou exatamente romper o seu contrato a partir do ano que vem com a competição. Claro que isso tudo é motivado pela pressão do presidente Jair Bolsonaro, lembrando que o Banco do Brasil é uma estatal, e nas estatais o presidente da República faz condição de mostrar que ele é quem manda e quem desobedece ao seu comando perdeu o juízo. Então vamos observar exatamente essa situação que está sendo construída no nosso contexto sociopolítico. A Carol, ela vai acabando se transformando, ela aos poucos vai se transformando nesse ícone, mais um ícone contra a censura, contra a pressão do governo federal, coordenado por Jair Bolsonaro, para que as pessoas possam estar alinhadas a qualquer custo aos seus ditames, às suas regras, aos seus desejos. Vamos esperar que o STJD possa enterrar essa situação. Agora, eu tenho a impressão, Ana Cláudia, que se ele não enterrar, ainda vai acontecer algo muito interessante envolvendo a Carol, porque as instituições, é claro, elas vão se movimentar, a gente já observa isso nas redes sociais, e talvez
a Carol ela consiga de alguma forma agregar positivamente muitas pessoas a esse gesto dela espontâneo de fora Bolsonaro. Próximo assunto, hotéis de luxo podem ser instalados em áreas de Restinga e Manguezais. É a boiada prometida pelo Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, e algumas resoluções que estavam ligadas ao CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, simplesmente deixaram de existir, Ana Cláudia, mas é interessante perceber como isso aconteceu passo a passo. Primeiro, o Ricardo Salles, junto, claro, com o governo federal, principalmente com o governo federal, eles se articularam para poder diminuir a quantidade de entidades que eram representadas pela sociedade civil junto ao CONAMA. Então, o CONAMA hoje é representado basicamente pelos empresários e também por integrantes do governo federal. Depois dessa situação, aí foi possível construir o que se construiu em relação às resoluções que foram revogadas, deixaram de existir, foram derrubadas para a instalação, para a exploração turística em áreas de Restinga e Manguezais, e claro que isso pode redundar na instalação de serviços mais caros nessas áreas de manguezal, como por exemplo, os hotéis. Ana Cláudia, alguns anos atrás eu escrevi uma matéria a respeito do Instituto do Meio Ambiente em Alagoas, mostrando o interesse de hotéis de instalarem, se não me engano, de um grupo hoteleiro, agora eu não me lembro exatamente o nome, mas ele tinha interesse de instalar uma mega estrutura turística, enfim, em cima da Restinga, lá pela região de Marechal Deodoro, no litoral sul de Alagoas, inclusive é conhecida como as Dunas do Cavalo Russo, onde algumas pessoas até praticam esportes radicais, enfim, ligado a motociclismo, etc. Mas o hotel ele queria assumir, entre aspas, assumir no caso, para poder explorar turisticamente essa área. O Ministério Público Federal foi contrário em relação a isso. Agora, eis que, Ana Cláudia, o que se revela nessa história? Se revela que existia todo um esquema montado dentro do Instituto do Meio Ambiente para poder favorecer esse grupo, inclusive com relatórios pagos por familiares de pessoas ligadas ao IMA para poder justificar o porquê da instalação dessa estrutura turística lá nas Dunas do Cavalo Russo. Veja que não existe nada de graça. A boiada que passou do Ricardo Salles não é para que possa se preservar o manguezal ou a Restinga, e sim porque existe o interesse do lucro dessas empresas para poder fazer com que essas circunstâncias sejam construídas. Será que essa gente, Ana Cláudia, do CONAMA e o Ricardo Salles, estão agindo por patriotismo ou por interesse financeiro, que até agora não apareceu? É mais um capítulo da história e vocês não se importaram com os direitos da natureza. Nós, brasileiros, nós com nossos hábitos de deixar que terceiros tomem conta de interesses que são de todos. Muito importante essas pautas que foram sempre deixadas para alguns, inclusive criando-se uma cultura de seguir pejorativando as pessoas que se importam com a natureza. Os verdinhos, e algo menor, algo menos político, algo menos necessário. Gente, tudo isso criou esse ambiente onde o povão que está agora nas ruas sem máscara não está, importando, nem sabe, nem quer saber o que é Restinga, qual é a importância dos manguezais. E nós, sociedade civil, que percebe o tamanho dessa agressão, dessa violência contra a vida, contra os direitos da natureza, que são os nossos direitos,
porque nós pertencemos uns aos outros. Sem natureza, não existe sequer o que esse capitalismo predatório, periférico, que tenta dominar o nosso país e destruí-lo, explorar. Porém, Bolsonaro e Rodrigo Salles, eles sabem que estão passando pelo poder, apesar de que vão movimentar muitas energias para se agarrarem o máximo de tempo possível. Porém, o que eles querem deixar é algo que vai ser muito difícil de futuros governos retirarem. Por quê? Porque eles desmancham estruturas jurídicas, estruturas que dão suporte de proteção, eles desmancham tudo isso, eles abrem para que o mercado exploratório adentro finque os seus alicerces profundamente e depois, quando desgastar e o nosso país não valer mais nada, nós não tenhamos condições de retirar facilmente esses quistos plantados. Eles nunca foram burros, eles nunca foram engraçados, eles nunca foram aleatórios. Eles estão organizados, é um projeto de poder, é um projeto de destruição da vida em todos os seus aspectos. A natureza, com todas as suas demonstrações e biomas, ela nunca saiu do foco, ela é foco, justamente porque de um lado existe o interesse em se colocar gado, agropecuária, a expansão do agronegócio, do outro a indústria do turismo, da exploração. Lembrem vocês que até o corpo da mulher brasileira Bolsonaro colocou à venda para ser motivo de atração turística. Você imagina as nossas praias com seus manguezais e restingas, que são extremamente atrativos para turistas endinheirados, trazendo negócios de fora, inclusive, para explorar as belezas naturais daqui, porque nós estamos sendo tornados cada vez mais seres sem pátria. Brasileiro está sendo despatriado dentro do seu próprio país. Que todas estas desgraças que estão ocorrendo com o Brasil sirvam pelo menos para que tenhamos um pouco mais de gosto em reagirmos com dignidade diante destas ameaças. Muitos de nós já morreram, muitos estão morrendo, muitos morrerão. E agora eu estou falando da pandemia. Mas os que sobrarem chegarão a mendigar a dignidade da cidadania cada vez mais negada, a existência cada vez mais sufocadas pelo domínio absoluto de um mercado rigoroso, opressor. E lembra, nós estamos sem direitos trabalhistas já faz algum tempo. O que nos resta, Odilon? Nos resta continuar, nos resta resistir, mas procurando se informar e fortalecer vias de mídias alternativas, como a nossa mídia, mostrando vozes como as nossas vozes. Então você também pode colaborar para que essa voz se expanda. E olha, antes de encerrar o nosso programa, 2 pontos aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal reporternordeste.com.br, a gente pede que você possa curtir e compartilhar o nosso programa nas redes sociais, pelo menos marcando um amigo para que essa iniciativa possa continuar a crescer e, claro, monetarizando o canal, enfim, que é também o nosso objetivo, até para que a gente possa aumentar a nossa programação, Ana Cláudia, e sempre continuar pautando essa programação na qualidade, enfim, que nós exigimos de nós mesmos diariamente para levar um bom conteúdo para você, um conteúdo de cunho jornalístico, sem fake news, baseado na realidade e com respaldo, principalmente, Ana Cláudia, científico. Nós então mandamos um abraço para você e